Depois de 93 minutos de puro sofrimento e angústia pro torcedor corintiano, a gente conseguiu achar um gol nos acréscimos, rapaziada, faltando menos de 5 minutos para acabar a partida. Que loucura, mas a questão que fica é a seguinte: poupou, agora tem que ganhar. É quarta-feira, não tem jeito, o foco desse vídeo não é nem o pós-jogo em si, mas é o derby que está aí para acontecer na quarta-feira. Então, com a intenção de poupar, né, para ir com os titulares, fomos aí com um time com apenas 2 que jogaram contra o Palmeiras na quarta-feira. Foram só André Ramalho e Hugo Souza. Então aí a gente já dava para ver que não ia ser um Corinthians muito bom, né? Só que eu não esperava que ia ser um Corinthians horroroso, né? E o que fica de lição pra gente é que acabou os titulares aí que são bem fechadinhos, né? Diga-se de passagem. Não tem elenco. O Corinthians não tem elenco, tá? Então, assim, absurdo jogar tão mal contra o Fortaleza. E mais, pressionando. O jogo foi do Corinthians os 99 minutos, 98, né? Os 98 minutos de jogo que teve. O jogo foi do Corinthians, rapaziada. Se vocês puxarem aí pra ver o jogo foi do Timão. As chances, desde o primeiro tempo, o Corinthians começou, tomou o gol, sofreu o baque, isso é verdade. Depois desse lapso aí, depois do gol, voltou a ser melhor no jogo em questão de chances, né, de posse de bola. E sim, a gente sabe, né, o Corinthians é um dos times com a maior posse de bola do Brasileirão. Contra o Ceará, inclusive, eu comentei, o Ceará era o último nesse quesito e o Corinthians o segundo. Então era muita posse de bola, só que pouca criação. E hoje é a prova. O Corinthians teve a bola em praticamente dos 98, 90 minutos de jogo e não conseguiu fazer nada. Exceto depois de uns 15 minutos no mínimo ali de chuveirinho ali no final do segundo tempo. E aí sim, né, num rebote ainda na sobra, né, do goleiro do Fortaleza, que, por sinal, cara, é brincadeira, viu? Todo goleiro cresce contra o Corinthians, cara. É brincadeira. Pode ser o Muralha na fase ruim, tá? E o Muralha, acho que ele nem tá jogando no Mirassol, tá? Ele pode voltar a jogar, virar titular contra nós aqui, que vai virar o Neuer, cara. É brincadeira, viu? Eu nunca tinha visto esse Vinícius Silvestre, goleiro do Fortaleza, cara. Nunca. Nem sei se o João Ricardo, se eu não me engano, tá machucado. Não sei, mas o cara catou. Então é brincadeira, viu? Mas, depois de muitas chances, né, perdidas e muito chuveirinho do Dorival, que é uma coisa ali presente na cartilha ali do técnico que vai ser fracassado ali, né? É chuveirinho, dobrar lateral, né? Não tem esquema. Então, assim, o Dorival, pelo jeito, tá cumprindo a cartilha. Mas, cara, essa questão do chuveirinho me irrita demais. Só que é uma questão do Corinthians há muitos jogos, já não foi um episódio isolado de hoje, entendeu? Então é um dos estilos de jogo dos caras, um recurso, o chuveirinho. E foi isso. No final do segundo tempo, o Fortaleza não teve a bola. Então, parava na zaga ou no goleiro do Fortaleza, mas ali já sobrava de novo pro time do Corinthians, pro meio-campistas do Corinthians, pro Mateuzinho ali, principalmente, né, no final do jogo. E engraçado, um jogo que começou muito pelo lado esquerdo, muito pelo Anguilere, que inclusive jogou todos os 90 minutos. Jogou o jogo inteiro. E terminou sendo pelo lado direito do Corinthians. Então, uma perspectiva aí, né? A gente vendo, tecnicamente é o mesmo lado do campo, né? Mas inverteu ali, né? Pela troca. Então, o que começou pelo lado esquerdo do Corinthians terminou com o lado direito. E sim, o Mateuzinho, como eu falei, né? Era um titular e não tava nos 2 que eu falei, que jogou hoje, né? Ele entrou no segundo tempo. E também já vou falar disso. Mas, primeiro, com essa escalação totalmente totalmente não, né? Mas 98% reserva do Corinthians, até com gente da base, né? O menino Dieguinho, que nem tenho muita opinião pra falar sobre ele, tá? Achei que conseguiu boas escapadas, mas no passe, né, de profundidade que precisava ali, né, cadenciar certinho, não conseguiu, pelo menos não por enquanto, né? Por exemplo, ali eu lembro um lance pro Yuri Alberto, ele deu escapada ali, acho que foi em 2 jogadores do Fortaleza. Só que aí ele tocou muito forte pro Yuri Alberto. Uma escalação, assim, muito... nem mista, né? Porque só 2 titulares, né? Não chega nem a ser mista, é reserva mesmo. O esperado era, sinceramente, antes do jogo, eu esperava um empate. E no final das contas eu acertei, né? Mas, quando começou a partida, e olha que não demorou nada pros caras acharem um gol não, tá?
Mas quando começou a partida, os primeiros 4 minutos de jogo, eu achei, nossa, o Corinthians vai ganhar mesmo com esse time. Não vai precisar nem entrar os titulares ali no segundo tempo, né? Não vai precisar ter essa incompetência no primeiro tempo, e aí o Dorival vai ter que apelar de novo, né? Que nem ele já fez em outros jogos. Enfim, foi isso que aconteceu. Mas, até os 4 minutos, beleza, cara, beleza, vamos achar um gol aqui. 5 minutos, 5º minuto de jogo. Uma escapada do Fortaleza e ficou um bom tempo só com uma finalização, tá? Uma escapada do Fortaleza, Breno Lopes, André Ramalho, nulo na marcação ali, né? Conseguiu tirar um gol em cima da linha ali do chute do Maurício, ali no derby, né? Quarta-feira. E hoje virou um Bagre e Ramalho, né? Então, é engraçado, né? Essas nuances que a nossa defesa tem, a nossa zaga, né? Em especial o André Ramalho, porque ele era o único titular presente ali na linha de zaga, né? E, enfim, não consigo acompanhar a marcação e ele tinha como. Ali, pra mim, ele tinha como ter. Ele tinha ângulo pra marcar ali sem fazer a falta, sem fazer o pênalti no Breno Lopes. Mas isso começa, não no André Ramalho, começa em quem? No ídolo Félix Torres, rapaziada. Félix Torres, que foi preferido aí pelo Dorival, foi escalado como lateral direito de hoje, tá? Não durou o segundo tempo, tá? Ele já saiu no intervalo, ainda bem. Cara, esse maluco, ele é horrível, horroroso em tudo que ele faz, irmão. E olha que, quando ele jogou de lateral, falamos, nossa, ele jogou muito melhor. E ele é horrível de lateral direito. Então, só imagina como que esse cara é de zagueiro. Esse é o nome que foi escolhido pelo Dorival Júnior. Técnico campeão de Libertadores, o senhor Copa do Brasil. Rapaziada. Nem o Léo Maná. Então, não tem nível. Félix Torres, horroroso. Se o Léo Maná não tava nem na reserva, se pá tava suspenso, né? Mas se o Léo Maná tivesse lá, eu acho que ainda não entrava, não. Esse é o nível. Félix Torres é horroroso. E ainda é preferível ao Léo Maná, rapaziada. Pelo amor de Deus. E o Mateuzinho não é nada demais. O que é o lado direito do Corinthians? E não só o lado direito, o sistema defensivo inteiro. Esse que é o problema. Tira o goleiro ali, não tem zagueiro bom, não tem lateral bom. Entendeu? Não tem. Não tem ninguém que pode improvisar ali e ainda ficar bem. Então, muito triste, né? Uma chance dos caras originada, sim. Sem tanto mérito deles, dessa vez não vou reconhecer porque não teve tanto mérito. Foi desmérito, nem sei se isso existe, do Félix Torres e do André Ramalho. Um errou primeiro, um correu para que o outro pudesse andar, né? Ou seja, quer dizer, o Félix Torres nem correu, né? O André andou na marcação e o Félix nem correu, então a situação é bem pior. Mas, gol dos caras. E aí, né, aconteceu esse período de lapso aí, né? O Corinthians dormiu, né? Sentiu o baque ali de um gol com 5 minutos de jogo depois de pressionar todos os outros 4 anteriores. Só deu o Corinthians. Teve bola na trave, inclusive, né? Do Anguilleri, que começou muito bem a partida de hoje, tá? Tanto que, se fosse o lance ali pelo lado esquerdo, né? Do Corinthians, né? Ou seja, o lado direito ali, o lado do Marinho, se eu não me engano, do Fortaleza, acho que não sairia o gol, não. Mas, né, foi no nosso lado direito, que é uma maravilha. Então, rapaziada, é isso, né? E aí, depois do lapso do Corinthians, o Corinthians volta, né, a melhorar. Mas também, o Fortaleza, nesse período aí que o Corinthians deu uma dormida, Fortaleza também não é um time bom, rapaziada. Então, a indignação é muito pior, porque é o Fortaleza. A gente tava dando condição pros caras ficarem a 4 pontos da gente na tabela. Agora eles estão a 6. 6 pontos que eu digo, são 2 jogos. 2 derrotas nossas e 2 vitórias dos caras, encosta. Não é tão difícil. Não é tão difícil. Se o Corinthians chegar no final do ano com essas diferenças aí, vai, ó. Porque tem a sequência. A sequência de julho é a sequência ali de novembro e dezembro. Ou se pá, até só dezembro. Porque vai até o dia 21, né? O Brasileirão desse ano. Então, a sequência do final do ano do Corinthians é a mesma agora de julho. Uma sequência horrorosa. Tudo bem, vai ter alguns jogos em casa. Mas tem outros não. Vai pegar o Cruzeiro no Mineirão. Então,
Tem que tomar cuidado, tem que abrir o olho. Esses pontos fazem falta. Sinceramente, é uma vergonha não ter ganhado mesmo com os reservas. Era pra ter ganhado desse Fortaleza horroroso, que ficou não sei quantos jogos sem vencer, ficou com 8 derrotas seguidas no começo do ano. Agora com o Renato Paiva deu uma melhoradinha e ainda é pífio. E mesmo assim a gente tá conseguindo se encaixar ali no nível deles. Ia ficar só 4 pontos de distância, rapaziada. 4. Mas isso não aconteceu. Eles não conseguiram criar. Eu acho que assim, se eles fizessem outro gol ali, o Corinthians ia desandar de verdade, tá? E o Dorival ia antecipar as substituições que ele faz ali, né, para tentar o milagre. Mas aí o Corinthians volta a ficar um pouquinho melhor no jogo, né? E volta ali, aos poucos, vai voltando a situação de jogo que é a mesma que começou. Os primeiros 4 minutos foi Corinthians. E ali depois teve uns 15 minutos ali mais igual, né? Nem muito pro Fortaleza, depois do gol. E aí volta. O jogo foi Corinthians, rapaziada. Foi Corinthians. Mas o Corinthians não tem eficiência. Tem posse de bola só que é aquilo, né? A posse de bola do Corinthians é Mateuzinho, quer dizer, não era nem o Mateuzinho, né? Félix Torres, Kaká, André Ramalho, Kaká, Hugo Souza. Manda ali no Anguilere. Kaká. André Ramalho. Tocou no meio campo aqui. Charles. Voltou. Mateuzinho. Mateuzinho não, Félix Torres. Mesma coisa. Anguilere. Né? Fez uma inversão de jogo ali. Anguilere não viu opção. Volta direto pro Hugo Souza. Essa é a posse de bola do Corinthians, pô. Assim é muito fácil você ter uma das 3 maiores médias de posse de bola do campeonato. Você não tem eficiência, você vai ter posse de bola mesmo. Essa é a posse de bola do Corinthians. Esse é o esquema do Dorival ali de ficar com a bola, né? Puxar a marcação do adversário. Tá aí. Enfim, um time muito confuso em campo, né? Ali em um jogador do Fortaleza tinha 3, chegou a ter 4 jogadores do Corinthians só. E eu queria dar destaque pro ídolo aqui, né? O Mirassol Man, que nem de longe, né? Considerando esse ano agora, né? O Brasileirão, Mirassol que tá voando, né? O Mirassol Man não é mais Mirassol Man. Nem Sport Man. Eu não sei o que é Man. O Romero, viu? Tem que arranjar um time aí, não sei. CSA Man. Tem que ver, porque Racing do Uruguai Man. Pronto. É o último gol que eu lembro dele pelo Corinthians. Romero é horroroso. Esse ano não dá mais. Ano passado deu pra sustentar porque em 2023 no final ele foi bem. Começou ali dando pra sustentar. Mas também, né, já deu indícios. Agora em 2025 você tá de brincadeira de manter o Reimeiro no time, né? Reimeiro, mais conhecido como Romero, né? Porque Reimeiro né? Nunca foi, né? Infelizmente nunca foi. Tem raça e tudo, mas perder aquele gol, mesmo ele estando adiantado ali, né? Teve que esticar a perna pra chutar. Perder aquilo, irmão. Você tá de brincadeira, cara. Então, ainda bem, foi uma das substituições que o Dorival, o Pardal, colocou ali no segundo tempo. E aí, beleza, acabou o primeiro tempo, né? Depois dessa atuação pífia do Corinthians, que só teve posse de bola, mas não criou nada. Volta o segundo tempo, o Dorival com milagre. Ele apela, de novo, ele já fez isso em uns 2, 3 jogos. Ele poupa no primeiro tempo, toma um amasso, não consegue fazer nada. Às vezes o placar ainda tá 0-0, que é difícil, tá? Porque o que a gente toma de gol é brincadeira. Mas aí, beleza, nem tomou gol. Mas o Corinthians definitivamente, nitidamente mal na partida. Chega no intervalo, ele coloca lá os nomes. Coloca Mateuzinho, coloca Yuri, coloca Memphis e coloca Garro. Foi essas alterações que ele fez. Colocou os 4 de uma vez. E mais pra frente, e nem tão mais pra frente, colocou o Carrillo. Então, o que era pra ser poupado acabou nem sendo, né? Porque a intensidade que os caras jogaram ali no segundo tempo, acabou. O descanso que eles tiveram ali, acabou. Vai ali quase estourado pro derby também e é o mesmo jeito. Porque jogou todo o segundo tempo, menos o Carrillo. Os outros 4, que são os principais do time, não. O Mateuzinho não. Os principais do time, é isso. Jogaram o segundo tempo inteiro, que teve 53 minutos de duração. Então, descanso não serviu de nada. Essa ideia de poupar acabou indo pro ralo aí do Dorival. Então, de novo ele apelou. E aí, é uma diferença de qualidade, né, pros níveis ali, né? Saiu o Félix Torres, saiu o Thales Magno, saiu o Romero, né? Então, a qualidade aumenta, meus amigos. E aí, o Corinthians melhora em campo, né? Fica melhor do que começou o jogo, né?
porque tem peça. Agora tem algumas peças ali de qualidade. Mas mesmo assim, não consegue, porque o Fortaleza já volta ali se fechando, né? Fechando o cerco, né? Protegendo o que é dele. E é isso. Com a bola tentava atacar, mas aí já não conseguia mais achar tantas oportunidades, tantas infiltrações. E o Corinthians não conseguia passar da marcação dos caras. E aí, quando o time percebeu isso, não sei nem se foi uma orientação do Dorival ou o time mesmo começou a jogar assim, percebeu isso ali na metade do segundo tempo. Tá a mesma merda, tá 1-0 pro Fortaleza ainda. Vamos ativar a técnica chuveirinho. Vamos aderir. Pronto. Aí, o segundo tempo inteiro, o resto, a partir daí, foi chuveirinho. Puxava ali, de vez em quando, né? Porque quando o Mateuzinho entra, as jogadas começaram a ser, e o Carrillo também, né? Depois, começaram a ser muito mais pela direita do que pela esquerda, que é como começou a partida, né? O Anguilleri estava sendo muito participativo no jogo. Acabou que foi reduzido bastante a participação dele no segundo tempo, mas ainda teve uns lances, né? Lateral, né? Alguns poucos cruzamentos, né? E, enfim, foi mais pro Mateuzinho. Então, ficava ali entre Carrillo, Mateuzinho. Aí o Garro passava aqui para receber também. Aí o Memphis voltava. Então, um Corinthians muito confuso em campo, né? As posições, ninguém ficava na posição. E é isso, foram 1000 cruzamentos ali, até que o Yuri cabeceou. Dessa vez o Neuer Silvestre não encaixou, né? E ele deu rebote dessa vez. E aí o Carrillo estava ali na frente na oportunidade, porque ele estava numa posição ali que em 90% dos lances seria impedimento. Mas, felizmente, tinha um cara do Fortaleza lá atrás dando condição. E o Carrillo estava lá na frente o suficiente para fazer o gol, tá? E aí, beleza. Isso aí aos 94. Então, 93 minutos de angústia, tá? De não conseguir fazer um gol nesse Fortaleza miserável. Mas beleza. E aí o jogo basicamente é isso, rapaziada. Porque acabou o jogo ali, né? Os 98,5. O gol foi aos 94. E aí, enfim, a gente correu, né? Colocou a bola ali no meio de campo pra dar saída. Mas aí aquela cera ali do Fortaleza, né? Time ridículo é assim mesmo. Parecendo o Barcelona do Equador, quando jogou a volta aqui, tava tomando 2-0. E aí se fechou. Não, 1-0 já, né? Porque o segundo foi lá pra frente. E aí se fechou inteiro já. Parecendo eles. E é isso. Fechou a casinha, né? Não quis. Demorou 1 minuto e meio só pra dar saída de bola. E ainda deu mais 1 minuto, né? De acréscimo. E aí o último lance foi uma falta ali, né? O Garro cruzou. Mas a zaga do Fortaleza tirou. E foi um lateral que o juiz não deu, tá? Tudo bem, passou ali mais de 40 segundos, né, do que ele deu. Mas, pô, é um lateral ali perto da área, mano, sacanagem. O André Ramalho tava na linha ali já pra cobrar. Então, vai saber o que ia acontecer, né? A gente não tomou um gol ali contra o Bragantino, na Neoquímica Arena também, no último minuto que sacramentou a nossa derrota? Sim. Último segundo, né? Último lance. E é isso. Vai saber o que iria acontecer nesse lateral, né? Mas, agora, é isso. Empatou com Fortaleza, terrível. Conquistou só 1 pontinho. Era obrigação conquistar 3 em casa. Mas pelo menos, olha o que eu tô tendo que falar. Pelo menos não perdeu. Pro Fortaleza. Pelo menos não perdeu. E em casa, pelo menos manteve o tabu deles não terem ganhado nunca aqui em São Paulo. Mas agora o foco é quarta-feira, rapaziada. Nem falei do jogo de ida, tá? Porque não sei, né, mano? Medo de zicar também. E aí você vai fazer... O jogo acabou tarde, né? Eu ia ter que fazer no outro dia, na quinta-feira. E aí já fica meio zoado, né? E aí acabei desistindo e pra não zicar também. Porque, né, se eu falo coisa precipitada aí, né, mano? Aí eu tenho azar, aí esse vídeo viraliza. E aí, beleza. Aí vai um monte de palmeirenses me zoar lá. Que nem fizeram os São Paulinos aí na live de react do Majestoso, né? Mas, é isso, né? Poupou, agora tem que ganhar. Poupou assim, né? Porque teve que jogar o segundo tempo inteiro, os que foram poupados. Os principais do time aí estão descansados aí 15% só. Mas vamos ter que esperar pra ver, né? Quarta-feira, dia 6, é o nosso próximo compromisso aqui. Ou dia 7, né? Porque o jogo vai acabar 11h30 de novo. E é isso. Resta agora esperar que a gente vença lá no Chiqueiro, né? Vai ser difícil? Vai.
O placar é ruim porque é só 1-0. Se o Yuri toca pro Memphis ali no final do jogo, o Memphis sozinho ali do lado direito, ele faz o gol. Ia ser 2-0. E quem sabe, né? Se o Yuri faz aquele pênalti, né? Se o Yuri faz o pênalti ou toca pro Memphis, o jogo terminava 2-0. Então vamos com uma vantagem mínima lá para o Allianz Parque. Vamos ver como que o Dorival vai se desempenhar, se vai crescer de novo, que nem no jogo de ida. Porque se jogar que nem jogou hoje, 3-0 Palmeiras. Espero que vocês tenham gostado. Vai Corinthians, né? E é quarta-feira, assim como a torcida disse depois que a gente empatou o jogo. Falou.